ó, já que você pediu, irmão, tá aí a informação, Alexandre Matos demitido do Vasco da Gama. Essa semana foi polêmica em relação a isso. Vazaram prints, enfim, muita coisa rolou. E aí, rapaziada? Cara, então, polêmicas no Vasco, né? Normal, todo ano do Vasco vem começando bem conturbado. E aí o Alexandre Matos, depois de 100 dias no clube, foi demitido pelo CEO Lúcio Barbosa da SAF. A 777 chegou a um acordo que não fazia sentido mais que o Alexandre Matos permanecesse no clube. E, cara, assim, não sei o que esperar daqui pra frente do Vasco da Gama na temporada. Ele chega com uma responsabilidade de tomar conta ali da parte do futebol do Vasco, de ir atrás dos reforços, das contratações. O Vasco faz umas contratações, podemos dizer aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, duvidosas em questão de qualidade técnica, valores pagos, e toda a polêmica que aconteceu, para quem não sabe, vazou conversas do Alexandre Matos falando que isso não era responsabilidade dele, entre aspas, que ele não estava à frente disso. Mas então, o que ele estava fazendo no Vasco? Ele não tinha essa autonomia, né? Isso, então, não caraca. é questão de responsabilidade, era questão Explica melhor, Vinícius Sampaio, por favor. Não, tipo, vazar nesses prints, né? Teve uma postagem envolvendo o Pedrosa na sua live, falando de que o que estava errado e tudo mais. E aí ele teve uma página que fala de Vasco, e essa página compartilhou esse vídeo, e aí ele fala que foi fake news. E aí ele manda os prints de uma conversa, e se eu não me engano, não tem o nome da pessoa com quem ele está conversando. Quer dizer que ele manda o print da conversa para o cara em visualização única no Instagram, que não permite print, e depois que você tira, não tem mais como voltar. Só que o cara tirou foto do celular. Como vocês podem ver aí, o cara tirou foto do celular, né? E tal. Tinha foto da celular. foto. Ele foi meio burro, né? Não tem, desculpa, outra palavra para falar, porque... Sim. Cara, hoje em dia, caramba, se eu tô, sei lá, no metrô, que seja, e tal, eu como jornalista, recebo uma informação dessa, tendo só o meu celular, mano, eu vou pedir pro cara que tá do meu lado, irmão, pega teu celular aqui rapidinho, tirar umas fotos, me manda, e tal. Tipo, óbvio que isso ia acontecer, cara, entendeu? Parece que ninguém é bobo ao ponto de mandar para uma página de Vasco, que vive de Vasco, de notícias de Vasco, prints tão relevantes como esses, achando que o cara só ia ver, tá ligado? E ia postar alguma coisinha. Não, o maluco tirou foto, entendeu? E isso reverberou de uma maneira extremamente negativa pro Alexandre Matos, entendeu? E ele diz, né, nos prints aí, se você for para ler com calma, depois você pode até pesquisar no Google e tal, mas agora fica com a gente aqui na live, porque a gente vai dar a nossa opinião. Boa. Mas ele fala que, tipo, no fim de tudo, ele não tinha autonomia o suficiente de decidir as coisas. As últimas palavras eram da 777 e também da comissão técnica, Ramon Dias, Emiliano Dias, etc. Entendeu? Então é um pouco complicado, porque a janela do Vasco, na minha opinião, não foi boa. Mais uma vez o Vasco gasta um dinheiro muito expressivo, 120 milhões na janela, e não consegue contratações de peso ao nível de serem titulares e, tipo assim, ao nível de fazer com que o Vasco alcance um novo patamar dentro do futebol brasileiro, entendeu? Então é um pouco curioso e tal. Tem gente que está do lado do Matos, já que ele não tinha autonomia. Tem gente que não está do lado do Matos, porque o Paulo Brax, com esse mesmo processo de negociações, conseguiu contratações como Medel, Verrete, Paier, Paulinho, entendeu? Contratações Léo Jardim, contratações que deram certo no Vasco, né? E tal. E que são peças essenciais para o clube continuar jogando, entendeu? Então isso ficou um pouco contraditório. Tem gente que foi a favor da saída, tem gente que não foi. E essa é a informação, né, rapaziada? Que coisa acharam disso? Olha só, antes da gente dar a nossa opinião, há poucos minutos o Pedrosa mostrou a conversa dele com o Alexandre Matos em live. Então vou colocar aqui na tela o vídeo. O vídeo tem cerca de 2 minutinhos. Enfim, vamos ver aqui o que o Pedrosa fala. Vou deixar em tela cheia pra gente conseguir ver melhor, tá? Mas olha só, vamos dar uma olhada. Até tirar uma música aqui. Vou dar play. Você vazou nossa conversa? Aí não. Você perdeu o respeito. Não vou nem falar de confiança. Você perdeu o meu respeito.
Ele me ligou e eu não atendi. Porque o que ele fez comigo é coisa de moleque. Eu atendi e eu falei, acabou, coisa de moleque. Comigo não tem mais diálogo. Falando que é fake news ainda. Comigo acabou, meu camarada. E ele falou, putz, não tenho o que dizer. Me desculpe, o cara foi muito mal. E eu botei assim, acabou, coisa de moleque. Acabou, Matos, coisa de moleque. E eu botei. E ele, você tem toda a razão. Sim, fui inocente. Não tenho desculpa. O cara foi muito mal. Eu falei, não. O cara não foi muito mal, não. Você foi muito mal. Quem age como moleque, um adolescente, printando uma conversa de um jornalista, uma coisa em off, que existe desde que o mundo é mundo, e manda pra uma página pra tirar o seu da reta, pra me desmentir, sem que você coloque a cara, foi você. Foi você. E ele, sim, total. Aí, eu botei aqui, ó. Muito. Confiei no cara que tava fazendo onda total. E sempre chama aqui. Colega de um cara aqui de dentro. Sobre o fake news, não era o fato em si, mas não tem desculpa. Erro meu. E eu botei pra ele. Agora aguenta. Porque já tá no Twitter. E graças a Deus eu mantive a minha postura e minha apuração. Eu não tenho duas caras. E se tiver que mostrar tudo, eu vou mostrar. Já fique ciente. Tá? Já fique ciente. Ele, sim. Total. Sim, zero você. Zero. Eu não disse nada demais sobre você ou qualquer coisa. Aí eu botei de novo pra ele. Você só disse que era fake news e vazou nossa conversa pra me desmentirem. Esquece, acabou o respeito. Ele falou assim, posso te ligar? Eu falei, Matos, não. Eu tô muito puto e não vou falar contigo nesse momento. Se alguém vier me questionar, fique ciente que eu vou postar tudo. Eu não sou moleque. Eu não sou moleque. E ele comenta aqui. Não tenho o que dizer. Confiei no cara. Mataram o assunto. Falei com você primeiro e o cara foi mal. Quando disse fake news, não era sobre você. Era sobre o assunto. E como te esclareci, não era o correto. E não tinham te passado. Mas não era sobre você. Até por isso falei com você antes. Bom, é basicamente isso que o Pedrosa expôs agora, alguns minutos antes de começar a live, sobre todo esse imbróglio entre Alexandre Matos e Lucas Pedrosa, um dos setoristas mais famosos do Vasco da Gama. Cara, uma situação muito delicada, porque vocês falaram muito bem, em relação ao trabalho do Matos, não foi um trabalho que a gente pode considerar bom para o Vasco, visto a situação que o Vasco da Gama se encontra hoje em relação a elenco e opções. Principalmente setores carentes, onde o Vasco, não vou dizer que teve as opções, mas flertou com alguns nomes e optou por apostas ao invés de jogadores talvez mais consolidados. E o exemplo disso é o ataque e a posição de volante, por exemplo, que o Vasco não trouxe jogadores à altura, porque, desculpa, apesar da gente ter elogiado o Cleiton Silva aqui na live, o Cleiton Silva é uma aposta. A gente não pode achar que o Cleiton Silva é o jogador que vai vir para o Vasco para decidir o Campeonato Carioca, para ajudar o Vasco na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da vida. Então, o trabalho do Alexandre Matos foi ruim. Agora a gente vendo essas informações, a gente começa a se questionar quem está errado nessa situação. É o Alexandre Matos ou será que é a empresa que está gerenciando o Vasco da Gama? Até que ponto a 777 realmente está fazendo bem para o Vasco? Será que está fazendo bem? Será que realmente é benéfico? Quem é o rosto da 777 a quem o Vasco pode conversar, quem o Vasco pode se direcionar para falar, cara, isso aqui está errado, nós queremos mudar isso, nós queremos mudar aquilo. Porque é muito fácil você ter uma ideia e não ter uma figura central para questionar, né? Que aí fica tudo muito mais lúdico, quase que dizendo assim. Então, cara, uma situação muito ruim para o Vasco que, de novo, o LF fez essa pergunta no começo e é muito, muito significativa. Qual o futuro do Vasco agora, cara? Porque uma vez que a 777 entrou no clube, todo mundo pensou, cara, ok, agora vai estabilizar, né? Agora o Vasco, vai poder respirar, vai vir reforços, o time vai investir, muito legal, o Vasco vai voltar a competir, vai voltar a brigar lá no topo, só que não é o que está acontecendo. E aí fica com uma imagem ruim no mercado, fica com uma imagem dentro do clube já um pouco arranhada, e o clima fica péssimo, cara, fica péssimo. Fica, mais uma vez, uma situação muito instável e sem perspectiva. Cara, eu acho que, assim, vendo lá de fora, eu acho que o Matos errou só pelo fato dele ter exposto a conversa, que agora a gente sabe que é do Pedrosa, né, juntamente a ele. E tal. Eu acho que o Matos errou nisso. Dele desabafar e tudo mais, falar com o Pedrosa, expor o que aconteceu e tudo mais, eu acho que ele tá certo e tal. Até porque ele tá sendo... na verdade, ele tava sendo, meio que o foco da maioria dos vascaínos quando o assunto era falta de contratações. Então, assim, ele meio que tá certo de defender do dele. Mas não dessa maneira expondo a conversa dele com um jornalista e tal, que, tem o nome dele e tal. O Pedrosa é um jornalista que é uma raridade nos dias de hoje, porque ele é repórter, ele é comentarista, ele é apurador também, né, e tal. Ele é o principal. Quando você quer saber de Vasco, você fala,
chega uma notícia pra você e você fala, pô, não sei se saiu no Pedrosa ou não, vou lá dar uma Sim. olhada. Entendeu? Então, porque ele sempre trabalha com notícias quentes, com coisas que são confirmadas antes de serem postadas. Então, a partir do momento que você expõe o cara dessa maneira, pô, é uma faca nas costas, né? Sim. E tal. Então, tipo assim, eu acho que nesse sentido o Matos errou. Mas agora, dele expor, né, como que as coisas funcionam dentro do Vasco no período de contratações, é muito complicado. Vinícius, e aí eu levo para vocês esse comentário que eu quero saber a opinião de vocês. Eu não vejo a 777 como algo terrível pro Vasco e algo que, tipo assim, piorou o Vasco. Porque se a gente for pegar o Vasco antes da empresa no clube, o Vasco contava com jogadores como o zagueiro Hernando, entendeu? John Sanches, Léo Matos, cara, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Zeca, que eram jogadores que o Vasco tinha para dar, né? Tinha como pagar na época, ou então pegando por empréstimo porque estava mal no seu clube. Hoje em dia, querendo ou não, o Vasco tem um elenco. É o melhor elenco de todos? Não. E eu acredito que isso aí seja óbvio para todos. Mas eu acho que se a 777 não tivesse entrado no Vasco, acho que estaria muito pior a situação. Muito pior mesmo, entendeu? Mas o que foi prometido e o que está acontecendo agora, a gente vê que tem uma discrepância, entendeu? Perfeito. Eu acho É que isso que eu acho. Eu acho que vai muito nos comentários que foram feitos, por exemplo, pelo Josh, que falou, esse é o último Vasco e Flamengo que terá discrepância de valores e tudo mais. E aí, depois disso, continuou da mesma coisa, o Vasco brigou para não cair mais um ano, entendeu? E o Josh nunca mais apareceu. E aí a gente entra no fator de que, poxa, a 777 não tem um rosto, não é como a SAF do Cruzeiro, que tem o Ronaldo, a SAF do Botafogo, que tem o Textor. Então, tipo, tem prós e contras, mas colocando na balança, eu acho que equilibra um pouco mais para o positivo do que para o negativo. Porém, tem sim seus problemas, e eu queria saber a opinião de vocês, cara. Cara, eu acho que é o seguinte, eu vou ser até breve até no meu comentário. Eu acho que você tem razão no seu comentário em dizer que, entre aspas, se não fosse 777, onde estaria o Vasco agora? Perfeito. O Vasco poderia estar na Série B até agora ou até pior, porque o Vasco vinha num péssimo momento. Nisso a 777 ajudou muito o Vasco da Gama, mas eu sinto que foram muitas promessas e até agora quase nenhuma cumprida, cara. Quase nenhuma mesmo. Essas promessas mexem muito com a torcida. Eu acho que é um lance... Cara, você mexer com a emoção de torcedor, com o sentimento, coração, eu acho que é algo muito negativo. Eu acho que é algo muito maléfico pro clube, sabe? Você prometer algo e não cumprir pro seu torcedor, a torcida vê isso de perto, que não tá acontecendo como prometeram pra você. Então, acho que isso, na minha visão, pesa muito pro lado da balança negativo. Beleza, as finanças do Vasco melhoraram, só que, pô, cara, você tem uma finança levemente equilibrada hoje em dia, mas você gasta 120 milhões com jogadores como Cleiton Silva, Rojas, cara, faz apostas malucas na zaga, como na última temporada, que aí até que deram certo, como o Michael, depois deu certo, agora o Michael saiu pro Vitória. Aí você traz esse ano 2 apostas, Galdames e Sforza, jogadores que são apostas. O Galdames está jogando bem, mas são apostas arriscadas, na minha opinião, que não são jogadores assim, que já chegam com aquela confiança de você falar assim, cara, o Vasco trazendo jogadores de nível, caramba, esse ano o time vai. Não são jogadores assim, cara, são realmente apostas arriscadas. Então você gastar 120 milhões de reais nisso, vale a pena pro Vasco na temporada? Eu não sei. Então acho que, culminando tudo isso, eu acho que a 777 pesa mais pro lado negativo no Vasco, que você mexe com a emoção com o torcedor e tá gastando dinheiro de forma errada. Eu quero ver o que o Arthur acha. Cara, talvez eu fique no meio termo de vocês dois, porque acho que eu tô mais na linha do Vini. Porque realmente, se a gente for analisar o período pré-777, a situação do Vasco era muito ruim. Muito ruim mesmo. Cara, muito ruim mesmo. E agora, quando a gente analisa a situação pós-777, é melhor do que antes, mas não tão boa quanto poderia estar, né? Exato. Então, tá ali no limbo. Hoje o Vasco tem dinheiro para investir, hoje o Vasco pode fazer apostas. Não é que o Vasco só pode contratar apostas. Vai para sua segunda temporada na Série A sem aquela gangorra.
Sim, o Vasco escolhe fazer apostas. Hoje o Vasco tem o poder de escolher, irmão. Tem o poder de opção. Isso é muito importante no clube de futebol. Então acho que é isso. Tá melhor do que antes, mas pior do que poderia estar. Então, cara, pra mim tá uma nota 5, assim, tá medíocre. Tá medíocre, mediano, ok. Pra mim é isso aí também, mano. Isso aí. Não, Tipo assim, se a 777 não tivesse no Vasco, cara, a gente não sabe como as coisas estariam, sabe? Porque é muito complicado. Dado um exemplo para vocês, poxa, o Thales Magno, vocês viam quando o Thales Magno surgiu em 2020, um jogador que, poxa, poderia ser vendido por um bom valor, porque fez um bom campeonato brasileiro e tudo mais, ajudou o Vasco a se manter em 2019 na Série A. Ele foi vendido por 42 milhões de reais. E aí você pega, por exemplo, a venda do Gabriel Peck, que era um jogador mais velho do que ele, e ele foi vendido por 49, podendo chegar a 60 milhões de reais. Você vê o Marlon Gomes, que nunca foi titular absoluto no Vasco, sendo vendido para o Shakhtar Donetsk com valores que pode chegar a 16 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais. Então, eu acho que aos poucos, querendo ou não, a gente tem visto melhoras, entendeu? Eu acho que a estrutura melhorou. Hoje em dia, você vê que o Vasco não tem salários de jogadores. É complicado e tudo mais. Mas, cara, funcionários que ganham, sei lá, 3 mil reais por mês, hoje em dia você não vê mais isso no Vasco, porque o Vasco estava literalmente aos cacos, entendeu? Então, querendo ou não, isso foi ajeitado. É um processo que é demorado, é longo, é a médio e longo prazo. Eu acho que faltou isso, talvez, de ter avisado ao torcedor. Porque às vezes o torcedor foi muito no embalo pelas aspas que haviam soltado. E também seguindo influenciadores, porque foram que falaram. Você tem até um meme aí com um influenciador que fala: vocês vão ter que segurar esse novo Vasco, hein? Esse novo Vasco vai dar dor de cabeça. Se preparem, não sei o quê. Isso rola toda vez que o Vasco é eliminado, então passa por algum vexame, porque reverbera, né? Da forma mais negativa possível. E também da fala do Josh, porque foi isso que motivou a todos a terem aspas que fossem na empolgação e não na razão. Entendeu? Eu acho que tem sim seus pontos negativos, isso é claro, a gente tem percebido, o Vasco foi eliminado para o Nova Iguaçu, na semifinal do Campeonato Carioca, mas também tem seus pontos positivos com salários em dia, contratações que você nunca ia imaginar na tua vida. Se eu te falo isso em 2019, em 2023, no meio da temporada o Vasco vai trazer o Payet, você ia rir da minha cara, ia gargalhar da minha cara, entendeu? E hoje essas coisas são possíveis, graças a 777. Não tá como o torcedor quer, mas eu acho que faltou um pouco da comunicação ali, porque você vê diferentemente, o Ronaldo, quando fala do Cruzeiro, fala pisando em ovos. Ele nunca falou que o Cruzeiro ia, daqui a 2 anos o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Você não escuta isso da boca do Ronaldo, nunca escutou. Então acho que faltou um pouco disso, entendeu? E agora a torcida tá totalmente no direito de cobrar, de exigir, entendeu? De fazer protestos, porque o que foi prometido não foi cumprido, né? Boa. Não, com certeza, cara. Vamos ver o que segue aí. Provavelmente sábado a gente já pode ter alguma atualização e a gente traz aqui no Sports Arena sobre essa história. E eu vou ler aqui alguns comentários da galera. Boa. Olha que o Caio tá meio bolado, que ele falou assim, todos os meus contatos vocês só fazem figurinha. No caso, os comentários. Depois ele corrigiu depois. Primeiro ele falou contatos. Depois ele colocou isso aí, Vocês são comédias. Que isso, Caio? E o Dudu? Quer uma informação dos bastidores? Dudu quer trazer uma informação aqui, Ramon e Alexandre Matos brigaram, né, Dudu? Vamos Dudu querer... e o português brigou na escola. Brigou no vestiário. E depois ele traz uma informação. Posso ler isso que ele não, trouxe? Não lê. Desculpa, velho. Não dá pra botar isso na live. Eu fiquei impressionado com o português dele no demais, tá ligado? Você quer botar isso aqui na live? Quer falar? Quero. Cara. Burro demais. Nunca recebeu um nudes mineiro de merda. Comentário de Dudu Maia. Que isso, cara? Cara, vou falar... Calma aí, cara. Cara, eu tô realmente preocupado com a saúde mental do Dudu Maia Capita, velho. Orem por Dudu Maia. Capita? Capeta. Entendi, capita. Pô. Não. É uma ofensa ao capita tu falar isso. Não, eu falei capeta, eu falei com tá. Mas é o Lucão, Chegou Lucão. Boa noite, rapaziada. Aí rolou aquela resenha aqui, Fala aí, Lucão, de boa? Aí o Lucão, de boa, cara, tamo junto. E olha só o que o Caio falou.
Lucão, bora aí pra final do Campeonato Carioca. Eu, você e o Vini Sampaio, tá te convidando. Vamos pela torcida do Nova Iguaçu. Aí vamos todos de laranja. Pô, vamos sim, Caio. Vamos sim. Eu fecho, tá? Ele não te chamou, ele só chamou o Vini. O que você tá Ah, falando? mas eu vou na Vamos, torcida no... Eu tô falando de forma irônica, pô. sim. Ah, tá. Eu fecho. Hashtag, tô falido, Caio, Lucão. Alguém aí tem 3 camisas de Nova Iguaçu? Uma pra mim, uma pro Lucão e uma pro Vini Sampaio? Aí vamos torcer contra o Flamengo. Ah, Caio, você vai ter que torcer contra o Flamengo porque o Flamengo eliminou o seu time, né? Então você vai ter que ficar aí chupando o dedo vendo o jogo secando o Flamengo. Isso, LF. Que Calma aí, isso? cara. Aí tá vendo? Depois você reclama que ele te xinga no Instagram, pô. Ah, Você pô. provoca o cara, pô. Sendo sincero. Tá certo. Mas é cara. isso. Vamos torcer pro Nova. Ó, Vamos sim. Você também tem que torcer pro Nova, né? Já que o Nova eliminou vocês, né? Exato. Ó, e uma coisa que eu queria comentar aqui é... Você que tá vendo esse corte no YouTube, comenta, velho. Comenta. Importante o seu comentário, A gente tá? quer saber a tua Sempre opinião. importante. Por favor, coloca aqui nos comentários. Ah, esses moleques do Sport Arena não sabem nada. São uns leigos da Comenta. bola. Pode xingar a gente. Cara, eles são gênios. Tem que ir pra Plim Plim. Comenta também. Comenta muito, então. Ah, quero fazer um pix pro Sport Arena. Comenta. Comenta. Por favor. Por favor. O CPF do LF vai estar passando aqui embaixo agora. Quem quiser fazer o pix, tirar uma moto no nome dele, sujar esse nome, fica à vontade, velho. Cara, e Ai, pedir pra meu galera se inscrever no canal também, né, Boa, Arthur? Que a gente tá com a meta boa. de chegar aos 700 inscritos. A meta é chegar aos 1.000 inscritos também, mas por enquanto vamos chegar aos 700. Isso, Estamos isso. com 602 inscritos, então, pô, Bora. espalha a palavra do Sports Arena, ajude a gente, deixa aquele like aqui na live, nos cortes e vai compartilhando e ajuda o Sports Arena.